Então, vamos continuar rapidinho, gente, sobre o que viemos conversando semana passada. Na verdade, a gente vem falando, né, sobre o autodescobrimento, sobre o autoconhecimento, e que a gente se conheça e que consigamos, né, nesse processo do autoconhecimento, a gente sermos nós mesmos, desenterrar as nossas capacidades, os talentos, que Jesus falou, né, que na criação do nosso personagem, nessa formação do nosso ego, nós fomos deixando lá enterradinhos, tá certo? E aí, por quê? Porque tanta gente tem falado de ser feliz, né? E estamos entendendo que não há uma outra forma de ser genuinamente, ou seja, puramente feliz, sem que sejamos nós mesmos. E então, isso só no tocante a, a esses talentos, a essa parte que a gente vai descobrindo? Não, mas também, né, de características que são peculiares a nós, de entendimento sobre a vida, de sentimento sobre a vida, de nossas emoções. E nós precisamos conhecê-las, e conhecendo-os, né, a gente poder trabalhar elas quando elas estão, esses sentimentos e essas emoções estão adoecidazinhas, né, por conta da imposição do ego, que a gente foi colocando lá para debaixo do tapete, e a gente possa conhecer, e através daí, conhecendo-as, curando-as, a gente dá a cada sentimento e a cada emoção desses, né, o seu verdadeiro valor, a sua potência. Até em algum momento, agora não lembro se semana passada ou se na outra, falamos assim: não existe sentimentos ruins. Às vezes a pessoa diz assim: aquela coisa do controle do ego, e pelos padrões que nós fomos assimilando, né? Não pode ser vaidoso. Então, a gente pega a nossa vaidade e a gente esconde, a gente coloca lá no nosso inconsciente. Só que, de alguma forma, ela sai. E é aí que a gente vai ver sobre isso já já. E aí, quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, do autodescobrimento, a gente vai encontrar, então, o lado divino da vaidade. O que é que se pode fazer com ela? Porque o bem e o mal, essa dualidade, né, ela não vai existir. Essa separação entre o bem e o mal é apenas uma concepção, uma ideia que se faz sobre uma coisa e sobre outra, né? Então, a gente pega isso e a gente divide pelos nossos conceitos, pelos os preconceitos que nós vamos criando, né? Já falamos várias vezes, assim, né, de conteúdos como a agressividade, e a gente tende o quê? Por esses conceitos que estão formulados em nós, ver quando se fala em agressividade, a gente imagina logo uma pessoa brigando, uma pessoa esmurrando alguém, uma pessoa gritando com alguém, né? E a agressividade não necessariamente significa isso. A agressividade, o seu lado positivo, é uma força interior que você vai desbravar seus caminhos, que você vai abrir os seus próprios caminhos, que você vai percorrer o seu caminho. Você precisa dessa agressividade, que é uma força propulsora, senão você não vai sair da cama, senão você vai viver num estado de lamentação, de queixas, né? Se vitimizando diante das situações, porque você escondeu a sua agressividade. Então, você não tem essa força energética para mudar a sua realidade. Você não tem essa coragem. Inclusive, o vídeo que falamos que
que foi publicado lá é Coragem para Mudar. Você tem? É o título do vídeo. Por quê? Porque a agressividade, ela é essa dose de coragem. E então a gente, quando vai encontrar com esses conteúdos, a gente vai então resignificá-los, né? Dar a ele o sentido que lhe cabe, o sentido que lhe é real, para que a gente possa então vivê-lo adequadamente e já não mais precisar esconder. E aí, quando a gente diz que esse processo do autodescobrimento, esse processo de ir lá para dentro de nós, né, é uma travessia, porque nós vamos atravessar o deserto da nossa alma, onde que nós colocamos tudo ali escondidinho. E o que é que a gente encontra no deserto? A gente encontra cobras, lagartos, escorpiões, né? Nós estamos falando simbolicamente do deserto e do que se pode encontrar nele. E então esses conteúdos, essas cobras, esses lagartos, esses escorpiões, são os conteúdos, são as informações que nós demos a eles uma conotação negativa. E aí nós escondemos lá. E aí, nesse processo, nessa travessia, enquanto nós vamos encontrando com os nossos monstrinhos, né, com os nossos diabinhos, nos aterrorizando lá nesse deserto, nós vamos encontrar neles, né, o sentido real, o sentido verdadeiro da existência deles. Por quê? Porque por exemplo, a vaidade não é algo que alguém inventou e que a gente vai ter essa escolha de dizer eu quero ou não quero. Tudo existe. Tudo existe. Como é que começou a vaidade? Como é que começou o egoísmo? Como é que começou a agressividade? E várias outras coisas. Vê que sempre fez parte do ser. Não é uma invenção de ninguém, é da nossa natureza. E Deus está em tudo, tudo está em Deus, então tudo é Deus. E aí, nesse processo, que a gente vai encontrando com esses bichinhos, né? Com esses bichinhos que nós demos a eles uma imagem e um conceito de terror, né? E a gente tem medo, criamos medo deles, então nós colocamos para lá. E aí, nesse encontro, nessa travessia, a gente vai precisar fazer as pazes com esses conteúdos, que é fazer as pazes conosco mesmo. E aí, então, Jung chamou a esse processo, quando você une luz e sombra, de plenitude, é quando você está inteiro, é quando você está pleno. Muito se fala, né, de iluminação, buscar a iluminação. E a gente tinha citado que Jung falou, ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a sua própria escuridão. E então, quando a gente vai nesse processo para essa autodescoberta, esse autoencontro, autoencontro o quê? Encontro conosco mesmo. Nós não vamos encontrar nada que não seja nosso. Não vamos encontrar nada que alguém tenha colocado ali. É nosso, faz parte do nosso ser, somos nós também. E então, quando diz assim, descubra-se para você ser quem você é, e então você se autorrealizar, você ser pleno, está falando dessa união dos opostos, da sua luz e da sua sombra. E a sua sombra, você irá trazê-la à sua consciência. E trazer a sua consciência é
compreender o que ela significa. E então, aquela vaidade que você colocou lá escondidinho, que você colocou lá nesse deserto, e ela foi se transformando num bichinho, num escorpião, porque você morre de medo da vaidade, porque lhe ensinaram que a vaidade é pecado, lhe ensinaram que para você se iluminar, para você ser aceito no céu, você não pode ser vaidoso. E então você pegou essa vaidade e colocou lá atrás. E aí escondeu lá atrás. E deu essa imagem, né, de um bicho, de algo que você tem muito medo. E ao ter medo, se evita ter o contato, não quer ter o contato de jeito nenhum, corre disso. E então vai se utilizar até de um mecanismo de defesa do ego, que se chama formação reativa, quando alguém diz assim, fulano, você é vaidoso. Eu? Imagina! E você fica pé da vida com a pessoa, fica chateadíssimo ou chateadíssima com a pessoa, porque a pessoa é o seu espelho, é por quem a gente pode se enxergar, é somente através do outro. Você não consegue ver a si mesmo, tirando isso da autorreflexão e dessa busca, né, sem observar como é sua influência no meio e como você é influenciado. E não ter medo disso. E então, você tem medo desse conteúdo e você se utiliza, o seu ego se utiliza desse mecanismo de defesa, porque quem deu esse conceito de que a vaidade é um escorpião, é um monstro? O ego, o seu personagem. E então a vaidade, nesse caso, não condiz, não corresponde aos anseios do personagem que é você. Então, empurra para lá. Não quero essa desgraça na minha vida. Aí você tem medo de ter esse contato, tem medo de encontrar com esse escorpião. E quando alguém lhe chama de vaidoso, ou de arrogante, ou de autoritário, ou de metida besta, ou disso ou daquilo, né? A gente tende a ter essa formação reativa de negar. Eu? Ou então quando diz assim, você é uma pessoa má. Má, nossa, mas eu faço tanta caridade, como é que eu sou má? Poxa, que injustiça. Olha o que fulano disse, olha o que fulano fez. E então isso é uma formação reativa, é um mecanismo de defesa do ego. E esses mecanismos de defesa, semana passada falamos da racionalização, que são as justificativas, né? E falamos semana passada, repetimos agora, que não vamos poder falar em cada um deles, porque seriam alguns encontros para falar sobre todos. Os mecanismos de defesa vêm de uma teoria de Freud, tá? Não é de Jung, mas vem a complementar a psicologia analítica de Jung. E é muito interessante e não é descartado, muito pelo contrário, é muito utilizado nas práticas terapêuticas, né, de diversos profissionais, independentemente da linha que ele siga. Por quê? Porque uma coisa que já está certa, uma coisa que é comum a todos, são os mecanismos de defesa. E então se fala em uns 15, há quem vai trabalhar com 12. E então, vocês forem pesquisar, tem pessoas dizendo, vou falar em 8 mecanismos de defesa, os 8 principais, até porque alguns meio que são complementos de outros, né? E são muito parecidos. Então, alguns acabam se tornando principais, como a racionalização, que falamos semana passada, que são as justificativas, não, eu fui grosso com fulano porque, assim, você viu como ele me tratou, né? Então, assim, eu não queria ser grosso. Aquele não era eu, sabe? Então, foi assim.
Quando eu vi, saiu porque fulano estava me agredindo. Não, aquele é você. Tenha coragem, não se justifique. Isso é mecanismo de defesa, porque na primeira brechinha que o ego dá, o ego, ele vai causar algumas aberturazinhas, que é no momento de um relaxamento mental seu, ou seja, aquele momento que você, enquanto personagem, não está se policiando, se observando toda hora para não cair no risco de ser grosseiro, ou de ser vaidoso, ou de ser arrogante, né? Você está tomando todos aqueles cuidados porque você precisa e quer passar uma imagem positiva na sociedade para ser aceito na sociedade. Então, num momentozinho que a sua mente relaxa um pouquinho, o inconsciente não perde tempo, ele pega aquele conteúdo, coloca para fora, emerge, quando você vê, já falou um monte de coisa para a pessoa, quando você vê, você já teve uma reação, que você vai dizer, meu Deus, aquele não sou eu, não, aquele é você, sim, precisa ter coragem de encarar isso, vai se acolher esse conteúdo, vai conhecer, acolher, compreendê-lo, respeitá-lo, amá-lo porque é você. E então, quando você pega isso e você, ao descobrir, dentro desse processo corajoso, valente, dizer assim, peraí, para essa bagaça toda, desce, que eu, né, para tudo que eu quero descer, deixa eu ver que porra é essa que está pulsando aqui dentro de mim, que agressividade é essa que está pulsando aqui dentro de mim, deixa eu ver isso, eu quero conhecer, você vai, então, resignificar esse conteúdo e você vai descobrir que aquela sua acomodação, no exemplo da agressividade, tá certo? Aquela sua acomodação foi por conta dessa agressividade que você escondeu. E então, se a gente não conhecer, né? Se a gente não aceitar, a gente não vai compreender. Se a gente não compreender, a gente não muda. Não há uma transformação e, consequentemente, não seremos felizes. E aí nós tínhamos aberto, na semana passada, com uma passagenzinha do Sermão do Monte de Jesus, que está lá em Mateus, né, capítulo 5, que ele diz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram, né, porque ireis. E ai daqueles que agora riem, porque irão chorar. E o que é que isso significa? Quem são esses aflitos? Quem são esses que choram agora para rir depois? O aflito é esse que encontra com suas cobras, com seus lagartos, com seus escorpiões. E aí vocês vão entender que mais adiante ele disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso porque quando você faz essa travessia no deserto da sua alma e você corajosamente encontra com esses bichinhos e vai lhe dar uma agonia, vai dizer, não, não, primeiro você vai querer negar, não, esse não sou eu, imagina, eu não sou arrogante assim, imagina, eu não sou um sexólatra, eu nem pratico sexo, eu sublimei já esse meu lado, mecanismo de defesa do ego, a sublimação, tá? Que a gente, se der tempo, até podemos falar um pouquinho sobre isso. Não imagina sexólatra eu nem pratico mais o sexo, imagina, gente, eu estou me iluminando, eu só assisto palestra de segunda a segunda. Sublimação, empurrou para debaixo do tapete, empurrou para o inconsciente, né, algo que é tão divino como qualquer outra coisa. Deu um caráter a ele, ao sexo, de cobra, ou de lagarto, ou de escorpião. E isso por quê? Em nome do seu personagem, e não em nome do seu ser, que é o nome do nosso livro, em nome do ser. Entende? Então, quando a gente
faz essa autodescoberta, vai dar essa aflição de primeira. É dizer, nossa, peraí, eu critico a pessoa que bebe e que fica bêbado, e eu não bebo, porque dentro de mim existe um alcoólatra. Eu digo bandido bom é bandido morto, porque dentro de mim tem um criminoso. E como não ter? Você acredita na reencarnação ou não? Você acredita que você já passou por quantas existências? Você acredita que já matou um ser da sua mesma espécie para poder comer? Você sabia disso? Conto eu ou os universitários contam que nós fizemos isso? Lá atrás, na nossa primitividade. E onde estão esses conteúdos? Quando você fala em Idade Média, quando você fala de guerras entre impérios, soldados matando não sei quem, e diversos, época de Jesus mesmo, que, aproveitando o ensejo, né, Semana Santa, e os católicos, né, celebram a paixão de Cristo, a crucificação de Cristo como o maior sacrifício dele, o sacrifício dele em nome da humanidade para salvar a humanidade, e nós compreendemos que o maior sacrifício de Jesus foi descer, não foi voltar, voltar foi um alívio, foi descer. Como Emmanuel fala, é como se reduzisse o sol a um copo, para aquele corpo que habita ele. Não podia nem passar muito mais tempo aqui, não. Entendeu? Porque a própria condição física humana do atual estágio, né, não comporta a força energética, a frequência energética de um espírito como o de Jesus. E no Sublime Peregrino de Ramatiz, por Hercílio Mais, né, Ramatiz até explica que não precisa nem a gente ir tão longe para compreender esse processo de ter que haver uma redução energética, né, para reencarnar. Basta espíritos comuns, como nós eu digo, que estão na nossa sociedade e que fizeram parte, né, já dessa sociedade e que elevaram a sua frequência, mas que ainda precisam reencarnar. Quando eles vão reencarnar, muitos já precisam fazer esse ajuste energético, tá? Para que possa caber nesse corpozinho aqui, tá bom? Então, como até está havendo uma modificação no DNA, os corpos físicos estão sofrendo alterações, nós somos chamados a essa elevação de frequência, porque se a gente não eleva a nossa frequência, não vai dar para os corpos futuros. A biologia do futuro, né, do mundo de regeneração, não vai receber uma frequência baixa, só vai receber o que estiver compatível, porque o mais pode o menos, como Jesus pôde o menos, o corpo menor, a biologia menor, mas o menos não pode o mais. Entende? Então, é por isso que a gente precisa fazer essa travessia, se encontrar, ser feliz, né? Se autorrealizar dentro do que nós somos. Pois bem, e então, quem foram as pessoas que mataram os cristãos depois da crucificação de Jesus? Foram levantadas mais de 60 mil cruzes. Muitos cristãos foram crucificados. Quem os crucificou? Será que a gente estava por lá? Será que você não sabe pegar em uma arma? Onde estão esses assassinos e esses criminosos? Angélica não está em mim, não. Então tá, não faz a travessia. Entrar um assaltante na sua casa,
Há pessoas que, da mesma forma que você disse, aquele não sou eu, quando teve uma formação reativa e falou palavras grosseiras para alguém, achando que estava numa legítima defesa, da mesma forma que vocês, não, eu me desconheço, aquele não era eu. A habilidade que você tem de pegar uma faca ou uma arma ou qualquer coisa e matar aquele assaltante, de onde vem essa habilidade? Aquele não era eu, cara, aquele era você. Aceita que dói menos. E então a gente entende quem são os aflitos. Os aflitos não são aqueles que se comprazem no sofrimento, esperando ganhos secundários. Aflitos são aquele que diz, puta que pariu. Cara, tem um ser maligno aqui dentro de mim. Tem uma bruxa aqui dentro de mim. E eu reconheci isso na criação com os meus filhos, quando eu queria que eles realizassem todas as minhas vontades, que realizassem a bailarina que eu não fui. Então, a minha filha vai ter que ser uma bailarina, ela vai ter que dançar. Assistir ao filme O Cisne Negro, é isso. Entende? Então, a gente descobre assim, caramba, eu não sabia que eu era uma bruxa assim. Aí sua filha, ou seu filho, ou qualquer outra pessoa que convive com você, diz assim, poxa, para, você é uma pessoa muito autoritária, ou você é uma pessoa muito agressiva. Se você tem a humildade de buscar o autoconhecimento, porque para você fazer essa travessia, requer a coragem da humildade. É onde está a verdadeira humildade. E então você chega para a pessoa e diz assim, ou irmão, ou filho, ou marido, ou esposa, é sério? Você sempre me vê assim? Foi agora uma coisa de momento? Não, fala porque, assim, me preocupou isso, eu quero ver se... Eu quero me descobrir, ver se eu estou sendo uma pessoa realmente muito autoritária com você, ou muito agressiva, e ouve o que o outro tem para dizer. Ah, pai, ah, mãe, vocês só querem que eu faça as vontades de vocês, vocês não olham as minhas vontades. É mesmo, filho? Poxa, desculpa. O pai não sabia que estava fazendo assim. Me fale mais sobre isso. Quantas vezes eu te magoei por conta disso? E isso não significa que as outras pessoas vão estar com 100% da razão. É uma observação, é um sentimento delas, mas nunca vai poder dizer não significa nada. Quando estava na faculdade de Direito, que fomos aprender a fazer contestações, eu lembro como hoje, a primeira coisa que o professor disse, recebeu a citação, alguém lhe colocou na justiça, lá tem uma petição, lá tem a narração dos fatos. Numa contestação, você nunca vai poder negar tudo. Porque se a narrativa de uns fatos ali, algo aconteceu. Pode não ser do jeito que a pessoa está falando. Aí você vai, a sua contestação é a sua defesa. Mas nunca você vai fazer uma contestação e dizer, não reconheça absolutamente nada disso. É tudo mentira. Não existe isso. Então, nesse caso, fazendo essa analogia, entendeu? Nunca o outro vai estar tão desprovido de razão, totalmente desprovido de razão. Então, é preciso haver o diálogo, e para haver esse diálogo, é preciso humildade. Humildade para e se reconhecer.
E aí está o aflito. Porque o aflito não é aquele que está desesperado. Aflito é aquele que diz: o que é que eu faço com isso agora? Aí o seu self, o seu Deus interno, o seu eu superior, vai dizer: eu sei o que você tem que fazer. E você vai sentir quem é você. E você vai viver aquilo. Vai viver aquele conteúdo de uma outra forma. Está dando para compreender, meus amores? E então você vai ver que como é que foi essa criação, né? Desses padrões sociais e do nosso personagem. Tudo dentro de padrões religiosos, tradições familiares, tudo dentro de um arcabouço social. E que a gente fica ali dentro, fechadinho, né? E aí fulano não pode falar. Angélica, você falou, puta que pariu. Ah, reveja você os seus conceitos sobre isso. Angélica não pode falar para ninguém. Foda-se. Pode, Angélica fala. Porque se Angélica não falar para ela, dizer assim, caramba, por que eu falei isso? Poxa, eu ofendi fulano. Peraí, deixa eu ver aqui, por que eu falei isso? Putz, mas deu uma vontade de mandar ele se lascar? Deu, e eu mandei, pronto. Sem culpa, sem autocobrança, sem desrespeito a si mesmo. E isso é o auto-amor. Então, a Angélica vai pegar e vai buscar conhecer por que que ela teve essa agressividade. Quando foi agressividade? Porque essas expressões, meus queridos, e qualquer outra coisa, não significam absolutamente nada sem a intenção negativa que se coloca. Você pode dizer, caramba, queria ir à praia, mas o tempo está nublado. Foda-se, eu vou à praia assim mesmo. Qual foi a intenção negativa? Isso não tem problema nenhum. O problema está dentro do seu personagem. Da mesma forma como você deu um conceito, uma informação ao sexo de algo pecaminoso, de algo que não pode. Caramba, você nasceu de um ato sexual. E aí tem outro mecanismo de defesa do ego que se chama identificação, que é você dizer, mas Chico Xavier, Divaldo Franco, e mais não sei quem, mais não sei quem, mais não sei quem, não se utilizou mais de sexo. Aí Freud diz assim, olha, existe a sublimação natural. A pessoa está naquela condição já. E porque toda aquela energia é colocada com amor em outra coisa, como Chico Xavier, que deixou mais de 500 livros psicografados. Foi com amor. Porque o sexo com amor é para ele ser feito. Se você não faz, seu ego está doente, seu personagem está adoecido. Corre lá para o deserto, encontrar com as cobras, os lagartos e os escorpiões, descobre logo isso e vai fazer amor, vai se curar. Porque qual é a sua obra? Se você tiver uma obra como a deles, então essa sublimação natural do seu espírito. Você está em outra dimensão. Mas se você não está, você ainda precisa amar através do sexo. Se não, você vai sublimar o desejo sexual
da forma negativa. Não será sublimação nesse sentido, nesse aspecto positivo. Vai sublimar como você participa de todos os grupos assistenciais, você assiste palestra de segunda a segunda, você não faz mais nada na sua vida, você é casado, ou sei lá o que, mas aí você não pratica mais o sexo, você pegou isso e você escondeu, você deu uma roupagem de sublimação e acha que está super bem na fita. Além de que, faço minhas agora as palavras de Marlon Reikdal, né, que é o psicólogo que vira e mexe assiste aos vídeos dele e super curto os vídeos dele, psicólogo, espírita, são fantásticos, né? Que, além de fazer uma sublimação negativa, né, altamente interesseiro, né? Porque você está fazendo isso para ganhar um lugarzinho lá no céu. Então, não é com pureza de alma. Então, haja autoconhecimento, haja autodescobrimento, para que a gente possa se realizar. E ser feliz, nada mais é ser feliz, é estar sorrindo 24 horas, não, isso não tem nada a ver com felicidade. Ser feliz é essa autorrealização, que é ser pleno, é a união dos seus opostos, é a união da sua luz e da sua sombra, e você viver com isso, você saber administrar isso, e por isso que é um exercício diário, e por isso que não pode ser interrompido. E por isso que dá aflição se reconhecer, mas que vai valer a pena no final. Porque, independentemente do que digam, faz isso ou faz aquilo, para você ir para a colônia tal, para você ir para a colônia A, B ou C, independentemente de qualquer coisa, você está vivendo uma verdade. Nós falamos já uma vez que que uma explicação que eu tive dos amigos, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem a parte que cabe a ele, que é a mensagem dele, se a gente prestar atenção direitinho, a gente vai ver que a mensagem que ele trouxe, sim, é o caminho, a verdade e a vida, mas também que quando ele diz eu sou, né, tem uma outra tradução aí, o eu sou, que é o nosso eu superior, que é o nosso eu maior, o nosso Deus interno. É o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você vai corajosamente fazer essa travessia, se descobrir e descobrir quais os mecanismos de defesa que você está se utilizando, né, para ficar bem na fita socialmente e achando que está enganando os caras lá de cima, certo? É quando você descobre isso, você se torna uma verdade. E toda verdade é um caminho. Então, vai ser o seu caminho. É a sua vida. E que vai valer a pena ser vivida. E aí você pode sofrer alguma injustiça. E bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças. Por quê? Porque você não vai corresponder a uns anseios sociais. Então, você está naquele grupo espírita que tem um movimento religioso e que vai lhe ver tomando uma taça de vinho, fulano, você bebendo vinho ou bebendo uma cerveja. Aham, sim, qual o problema? Pois não. Sente, fica à vontade, me faça companhia. Não, não, imagina, eu não bebo. E você perde aquela amizade e aquela pessoa se afasta porque você estava bebendo uma cerveja. Esse é um injustiçado. Esse é bem-aventurados os injustiçados, porque eles pagam preço de pertencer a eles mesmos.
Porque se tudo está na intenção, você vai ver qual é a sua intenção no sexo, qual é a sua intenção na bebida, qual é a sua intenção em qualquer coisa que você esteja fazendo. Quando você disse foda-se para alguém, com que intenção você falou aquilo? O problema vai estar aí. Você não vai fazer uma travessia se descobrir porque você falou foda-se. Você vai fazer essa travessia para entender sua intenção naquele foda-se. Aí teve outro encontro nosso, quando nós estávamos falando sobre a transição planetária e o apocalipse, que eu lembro que no finalzinho eu disse assim, olha, se Jesus fosse voltar como os irmãos, né, das religiões falam, que vai voltar em toda a glória, numa nuvem, tal, 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 se a gente acreditasse que fosse ser assim mesmo, eu ia dizer assim, vem agora não, por favorzinho, mestre, vem agora não, senão você vai chamar a gente de raça de víboras, de hipócritas. Será que somos? Como estão nossos mecanismos de defesa? Do que é que o nosso ego tem se defendido? A gente não vai poder falar em toda a estrutura do ego, né? Porque levaria muito tempo, teria que ser vários encontros para a gente falar do id, do superego, porque tem o ego, o id, o superego, e todo esse mecanismo de formação das nossas sombras negativas e das positivas também, porque nós somos luz e nós somos sombra. Então, quem é esse que diz, no caso superego, né, que diz, Angélica, não fale, foda-se, que é feio, superego. O id, que é o nosso animalzinho aqui dentro, que é o impulso e ele precisa existir, é a pulsão de vida, ele vai dizer, manda se lascar mesmo, fala foda-se. O superego, não faz isso. Aí o ego, isso eu estou fazendo um resuminho, teve que fazer o seguinte: peraí, não briga vocês dois. Um diz para falar foda-se, o outro diz para não falar foda-se, que não pode. Então eu vou criar um mecanismo de defesa que vai satisfazer a um e a outro. E aí você não fala mais. Mas você quebra a louça toda vez que você vai lavar. Você grita com o seu cachorro. Você mal dá um bom dia para o seu funcionário. Porque você não conseguiu, porque o seu superego fica dizendo naquela hora, não fale, não mande ninguém se lascar, não mande, não fale foda-se para ninguém, mesmo que a sua intenção seja boa, ou não seja má, pode até não ser boa, mas que não seja má, que não tenha a intenção de prejudicar o outro. Então, os mecanismos de defesa é isso, a sublimação é isso. O superego diz, não faça sexo, que isso é de espírito inferior. Então, só quem está parindo é espírito inferior, né? Só quem está fazendo filho é espírito inferior. Aí o superego, não faça sexo. Você viu o que foi dito lá no seu grupo espírita? Você não pode fazer sexo. Não faça. O id vai, faz. O ego, para com essa briga aí, vocês dois. Peraí. Vai, criatura. Vai participar de todas as obras assistenciais. Você vai pensar que você é uma pessoa muito boa e que se iluminou, porque você não vai estar praticando sexo e vai estar fazendo a caridade. E aí você desencarna. Como é que eu vim parar aqui nesse lugar? Como? Não, Deus não existe. Deus é injusto. Eu entregava, eu distribuía 300 cestas básicas. Eu nem praticava mais o sexo. Eu não bebia. Nunca.
Nunca eu quis, olha, teve até uma fase na minha adolescência, eu tomei umas cervejinhas, peguei uns porre, mas depois que eu conheci o espiritismo, ó, nunca mais eu bebi. Mas criticava quem? O espírita que bebe. Como ele é espírita? Como é que ele faz palestra e bebe cerveja? Como é que ele faz palestra e faz sexo? E então a gente se encontra com o que nós estamos sendo. Porque não tivemos a coragem de ser quem somos de verdade. E a verdade é essa. Ah, tá. O sexo, então, eu vou observar a intenção, né? Fazer com amor é legal, não ter dependência, né? Não precisa eu ser feliz só se eu estiver fazendo sexo, né? Para que essa dependência? Tá tudo bem, mas não tem problema fazer. Não, querida, não tem problema fazer. Não, querido, parte para cima do teu parceiro e vai ser feliz. Ah, então não tem problema tomar aquela taçazinha de vinho. Poxa, aquele vinho é gostosinho, né? O suave, então, que a Angélica prefere. Degustar uma taça de vinho é maravilhoso. Qual a sua intenção ao beber um vinho? Se só degustar porque aprecia o sabor, por que você vai se proibir esse prazer de sentir o sabor daquele vinho? Agora, se você vai beber sua cerveja, ou seu vinho, ou sua garrafa de 51, ou seja lá o que for, com angústia, com a intenção de hoje eu vou afogar as minhas mágoas, aí você vai ter assim, ó, de companhias bebendo com você. Mas essa coisa que na sua casa, ou numa reunião com os amigos, nossa, eu vou apreciar aqui essa taça de vinho, por que não? Deixemos de ser hipócritas e tenhamos coragem de sermos humildes, de fazer a travessia, de passar por essa aflição e de renascer, porque a gente vai se parir, vai descer em nós uma nova versão de nós mesmos. Você será o mesmo, mas o mesmo vivendo de uma outra forma, pleno, em paz, feliz. Aí sim, a sua influência no meio é positiva. Aí sim, o amor que pede passagem encontra um caminho livre, sem mecanismos de defesa. Encontra um caminho livre, um espaço aberto no seu coração para poder chegar até o outro que ainda não teve a mesma coragem de fazer a travessia no deserto de sua alma. Deixa eu. Vamos encerrar com isso aqui agora. Olha que lindo. Eu abri aqui, vou ler aqui para vocês. E aí fecha tudo isso que a gente vem conversando. Não sei se estou perto ou longe demais. Sei apenas que sigo em frente, vivendo dias iguais, de forma diferente. Levo comigo cada recordação, cada vivência, cada lição. E mesmo que tudo não ande da forma que eu gostaria, saber que já não sou a mesma de ontem me faz perceber que valeu a pena, que não sou o mesmo de ontem, me faz perceber que valeu a pena. Aprendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo. Aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é o reflexo de ontem, que os amigos verdadeiros permanecem para sempre e que a dor fortalece.
Aprendi que sonhar não é fantasiar, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos. Aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar a aparência, que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Aprendi que não é preciso correr atrás da felicidade. Ela está nas pequenas coisas. E hoje sei que posso ser e fazer o que quiser. Mas a gente é aquilo que faz. É o que vale a pena e só o que permanece. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira de Andrade. A mensagem mais linda e oportuna para o nosso tempo. É tempo de travessia. E quem não ousar fazê-la, terá ficado à margem de si mesmo.